Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu trouxe uma convidada super especial. Ela é escritora, ela é egiptóloga, tem um conhecimento vasto em muitas áreas de interesse aqui da TV. E hoje a gente escolheu dois temas para ela comentar com a gente, falar, porque ela tem muito assunto, principalmente os Anunnakis, para a turminha aí que gosta dos Anunnakis. Eu trouxe minha convidada, Anabel Sampaio. Tudo bom, linda? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? E você, Karen? Já estava Tudo. com saudade já. Eu também. Faz tempo, faz acho que um ano que você não vem aqui na TV Galáctica, né? No Pois programa Nave é. Galáctica, que antes era na rádio. Boa noite, pessoal. Um Gratidão. prazer estar aqui, né, para poder tentar esclarecer algumas dúvidas. Bom, espero corresponder às expectativas. Eu sempre faço tudo, mas não depende só de mim, né? Vamos ver Sim. como que vai fluir, né, Karen? Ah, aqui vai fluir bacana, o pessoal gosta do assunto, entende. O que a gente não souber responder, a gente estuda, né, Anabel? Eu faço isso sempre. Sim, Anabel, a gente sabe que descobriram recentemente uma múmia, a múmia de Nazca, no Peru, né, onde tem aquelas. Ali, quando a gente vê pelo avião, a gente vê as aranhas, né, sim, vários sim. desenhos grandes, né, até parece que um aeroporto, numa época que nem avião existia, e descobriram uma Sim. múmia. Conta para o pessoal o que modificou na história da humanidade encontrar essa múmia de Nazca. Eu vou primeiro fazer uma abordagem a respeito da múmia. Na verdade, não foi uma múmia apenas. Foram quatro pequenas, medindo no máximo 60 centímetros, e uma grande, medindo 1,68 m. Todas elas indicam o quê? Uma revolução, derruba a teoria de Charles Darwin. A ciência já está, não sabe onde coloca quando descobre um fóssil diferente, um crânio diferente, né, como foi o caso do Homo naledi, descoberto na África. A ciência não sabe como enquadrar, né, esses crânios e esses homos, né, esses humanoides, na escala evolutiva de Darwin, porque Darwin falou que apenas o homem evoluiu, né, e as outras espécies, Homo erectus, Homo habilis e todos os outros que existiram antes do homem, se extinguiram. Só que Darwin não tinha tecnologia para afirmar isso. Ele afirmou que todos morreram, e, na verdade, se 5% deles evoluírem, são inúmeras espécies de Homo, né? Eu digo espécies humanas, porque o homem é uma espécie, é o Homo sapiens. Pode existir inúmeras outras espécies humanas que moram aqui na Terra concomitantemente com o homem. E essa ciência e essa verdade está começando a ser descoberta. Primeiro, com as múmias de Paracas, com os crânios de Paracas, e agora com esse boom na ciência, que foi a descoberta dessas 5 múmias em Nazca, no Peru, e totalmente, já fizeram o DNA, já foi assim, uma equipe composta de membros, de cientistas, de médicos, neurologistas, de histologistas, gente de todas as áreas, do México, da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, uma equipe muito séria para avaliar, porque de imediato você sabe como é, né, o Kari? Eles tentam dizer que foi fraude, dizer que é mentira, alguém, né, que manipula a ciência, né, quer fazer tudo para desacreditar as novas provas que estão surgindo aí. E essas múmias foram, vou até falar comigo, uma delas, que é a de 1,68 de altura, ela está mumificada com todos os órgãos, tá? Não retiraram os órgãos, ela se encontra em copas, ela é abraçada no joelho, tá? Como antigamente eles faziam, eles enterravam assim, não deitados. E essa múmia, ela tem o crânio alongado para trás, até proeminente, tem as órbitas oculares grandes e tem assim a barriga abaulada, inclusive foram encontrados ovos dentro dessa múmia, acredite, ovípara,
É. E, assim, foram estudados todas as articulações, a mão, são 3 dedos, e a mão chega a medir quase 30 centímetros, contém 4 falanges, tá? Então, aquelas mãos longas. Então, de imediato, falaram assim, alguém foi lá e montou essa múmia, né? Foi lá, colocou uma cabeça de um, colocou um braço de outro. Não, gente. Foi comprovado que todas as articulações estão colocadas de modo funcional. Ou seja, se tivesse que andar, se tivesse que articular, todas elas funcionariam perfeitamente, porque o ângulo correspondente é o mesmo. A coluna, só que esses 2 ossinhos aqui, que eles são dispostos diferentes da nossa espécie. Eu digo espécie, eu não digo raça, porque nós somos nós somos homo, né, do gênero, né, homo. E as espécies seriam o Homo sapiens, que somos nós, Homo kumaras, Homo sapoiês, são várias espécies que moram na Terra nesse momento. E o encontro dessas múmias está mais uma vez comprovando que realmente essas múmias, a múmia Maria, que é essa de 1,68 m, ela foi uma datação de carbono dela em torno de 1.700 a 1.800 anos. Tem um erro aproximado de 30 anos. E as outras múmias menores, que pertencem ao povo pequeno, tá? De uma tribo indígena Cherokee, que falava que existia o povo pequeno. Tem várias lendas, vários materiais sobre o povo pequeno. São essas múmias de 60 centímetros que têm datação de 1.200 anos. Então, para você ver, Karen, essas múmias, elas viveram concomitantemente com o homem. Tá? Então, não estou falando de um passado de milhões de anos atrás, estou falando de um passado muito recente. E ficou todo mundo aquela polêmica falando que, então são alienígenas. Gente, 85% do DNA é humano, tá? Apesar dos tecidos, todos os tecidos, terem uma característica, segundo a doutora lá da parte de histologia, os tecidos têm uma característica diferente da nossa. Apesar da contaminação, ter mascarado, tudo, foi identificado que tem um tecido semelhante. Tem todos os órgãos, ali o diafragma difere, tem coração, tem pulmão, tem tudo. Então, quer dizer, são humanos. E agora eu te pergunto, como é que fica a teoria de Darwin? Se ele mesmo falou que todos seres humanos que viveram antes do homem se extinguiram. Como que é agora, se tem aparecido essas múmias e esses crânios? Eu sei que apareceu esses crânios alongados também na Rússia, né? Em Paracas. Paracas, no Peru. Em Paracas, Paracas, sim, acho que é na Bolívia, né? No mesmo lugar, ali perto mesmo, é tudo nessa região. Eles estão aparecendo, né? Você vê que o Peru já tem aquelas linhas de Nazca, que fica todo mundo interrogando, descia aeronaves extraterrestres. Eu andei pesquisando, sabe, Karen? Aquela região ali de Paracas, Lago Titicaca, a região, mesmo Lago Titicaca, do lado do Peru e do lado da Bolívia, aquela região ali toda, ela tem uma energia eletromagnética muito forte, ela tem uma atividade sísmica, tá? Porque tem uma placa ali solta. Então, é uma região que tem muita energia eletromagnética que favorece muito o surgimento dessas espécies. Não digo nem que sejam das espécies apenas humanas, mas também extraterrestres, porque eles necessitam da energia eletromagnética para poder descer. Você vê que, às vezes, tem avistamento de disco voador, sempre tem um apagão na região. Tá? Eles entram, eles utilizam a energia, então causou apagão. Eles precisam dessa energia eletromagnética. E tem uma coisa muito curiosa na múmia Maria, que é essa múmia maior, né? Que além dela ser ovípara, ela contém alguns metais no corpo, alguns implantes de um metal
que se chama Memory Metal. É o mesmo metal que foi encontrado na criatura do caso Roswell, que daí surgiu, após o caso Roswell, em 1947, foi encontrado esse metal lá na criatura de Roswell, onde os Estados Unidos deu um boom na tecnologia, tipo o tergal, o poliéster, esses tecidos inteligentes que não amassam, vieram todos da pesquisa desse metal. É um metal semelhante ao alumínio. Se você fizer assim nele, amassar ele e soltar ele, no minuto ele se recompõe. Tá? Então, muito estranho, porque foram encontrados implantes desse mesmo metal que foi encontrado no caso Roswell, na Maria. Tá? Então, eu questiono uma coisa, eu abro aí um parêntese. Seriam todos Kumaras? Seriam todos seres intraterrenos? Porque, olha, vou dar só um exemplo. A Terra, ela é banhada 75%, em média, de oceanos. O homem conhece apenas 1% da biodiversidade dos oceanos. Quanta coisa! 99% da biodiversidade dos oceanos é desconhecida. E eu tenho no meu livro Operação Rezos, Karen, eu estou provando a existência, parte arqueológica, todos os crânios, de várias espécies humanas que são muito mais inteligentes que o homem e que procuraram hábitats bem mais inteligentes do que o homem está na superfície da Terra, a mais sujeita a intempéries. Cai um cometa, tem um terremoto, tá? Acaba com a humanidade em um minuto. E essas espécies não. Elas moram em camadas adjacentes da Terra, que a Terra tem camadas, porque ela funciona como uma máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupas, ela não tem ação centrífuga e centrípeta. A mesma coisa da Terra. E o que acontece? A máquina de lavar roupa, ela joga as roupas para os lados e deixa oco no meio, né, no centro, e deixa as camadas. Assim é a Terra. Tá? E nessas camadas tem oxigênio, nessas camadas tem água, nessas camadas tem tudo que pode ter a vida. E eu nem digo só isso, porque as espécies elas vão se adaptando através do tempo, elas se adaptam a viver na Terra sem um efeito de gravidade, sem a luz do sol, sabe? Elas se adaptam. Por isso, essas diferenças fisiológicas e anatômicas dessas criaturas, porque são criaturas que realmente se adaptaram a viver em outros meios, tipo o aquático. Eu tenho o crânio de Starshield, tá? Que tem fossas, é um crânio humano. Ele tem fossas, ele é alargado, ele não tem ouvido. Então, comprova que são seres aquáticos. Quem sabe são as sereias, né, que os antigos sempre falaram, criaram um folclore. Quem sabe elas existem de verdade, não é mesmo, Karen? Verdade. Então, eu acho que o encontro dessas múmias de Nazca surgiu mesmo, essas múmias surgiram para abalar a ciência, para derrubar a teoria de Charles Darwin, que defendeu uma teoria que na época ele não tinha tecnologia, não tinha datação de carbono, não tinha nada. Como é que esse senhor, ele defendeu que todas as espécies se extinguiram? Sendo que foi descoberta uma enzima, CRGAP2, que na parte de arqueologia, tipo assim, encontra um osso, um fóssil lá. Os cientistas vão lá e procuram essa enzima. Se eles encontrarem essa enzima, quer dizer que aquela criatura dona ali, que foi daquele osso, daquele crânio, teve desenvolvimento do neocórtex. Isso indica que teve inteligência. E vários desses fósseis que a gente tem aí, que foram descobertos, todos eles têm uma quantidade dessa enzima que indica que eram até mais inteligentes do que o homem. E por que só o homem evoluiu? Só o homem sobreviveu, só o homem evoluiu. Por que os outros não evoluíram? Por que os outros não estão por aí, escondidos, sabe? O homem realmente é selvagem, né?
A gente mata até os semelhantes. Imagina se surgir um ser aí de olhos grandes, de cabeça, todo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as criaturas de Varginha, a mesma coisa que aconteceu com o caso Roswell, tá? Nós não temos, até hoje, eu acho que a gente não tem muita estrutura para poder lidar com semelhantes, com os primos, com os irmãos humanos, com alienígenas, com nada. Alienígenas todos nós somos, né? Mas eu acho que talvez é por isso que essas espécies ainda não mostraram a cara para a gente. E são evoluídas, moram tem cidades altamente evoluídas. A energia vril é utilizada no subterrâneo da Terra. A energia vril é a base de quase todas as ordens secretas, as sociedades secretas, maçonaria, a Rosa Cruz, todas essas acreditam na energia vril, que é uma energia de uma civilização subterrânea, tá? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa dar um jeito de ir atrás e procurar discernimento. Desculpa, viu, Karen? Eu falo demais. Eu tô com muita coisa, querendo falar muita coisa, e eu te atropelo. Eu só quero entender uma coisa. Ok, a múmia apareceu, deram o nome de Maria, porque no Peru vivem encontrando múmias. Teve a Juanita, né? Que encontraram também, que eu fui quando estive no Peru, eu consegui ver lá no museu, que ela estava intacta, que foi uma moça de 15 anos, que eles ofereceram para os deuses da terra, né? E lá por ser muito gelado nas montanhas, nos Andes, perto dos Andes, essas múmias elas conseguem não perder toda a composição, né? É muito rico em energia eletromagnética, né? Você vê ali tem vulcão, ali tem as placas tectônicas, ali tem atividade sísmica, ali tem muita, como diz, depressão que aumenta, né, o magnetismo, a energia. Tem anomalias ali, né, que favorecem isso, e eles necessitam disso, né, para poder se manifestar e viver naquela região. Eu acho que aquelas linhas de Nazca ali são medidas da parte das linhas lei do planeta. Ali é um traçado de energia, tá? Ali não são aeroportos para alienígenas descerem, não. Ali são traçados de linha lei, de vórtices eletromagnéticos que tem ali, que eles traçavam, eles mediam aquilo ali, e é isso. E tem uma curiosidade a respeito dessa múmia Maria, de 3 dedos, todos eles tinham 3 dedos, mas a múmia Maria tinha uma mão grande mesmo. Foram encontrados na região de Nazca petroglifos, quer dizer, figuras rupestres mesmo, de milhares de anos, nas pedras, de criaturas de 3 dedos, bem semelhantes à múmia de Maria, tá? Então, isso aí chocou um pouco ali o Instituto de Ankara. Eles foram comparar e realmente tem muita semelhança da criatura da Maria com esses desenhos, esses petroglifos que estão lá na região. E aqui a menina está perguntando, a Renata Jessen está perguntando se a Juanita era normal. Ela era normal, ela era ser humano, e também com a mesma posição que a Anabel falou, né, mais ou menos assim, com o joelho e os braços cruzados, e ela foi oferecida, né? O que a ciência fala em relação a isso? Eles estão ocultando ou isso daí está sendo... Porque o DNA, foram assim, colhidas várias amostras de DNA, e foram enviadas para a Rússia, foram enviadas para o México, Estados Unidos, Canadá. E todas elas, lógico que tem uma contaminação pelo processo de mumificação, mas todas elas deram 85, teve uma variação, 85, 75, humanas, elas têm os mesmos números de pares de cromossomos, na análise de DNA. Porém, a Rússia está ainda fazendo um estudo porque a disposição dos cromossomas são diferentes de nós,
entendeu? Quer dizer, foi provada que não é um Homo sapiens, mas é uma criatura humana, diferente da nossa em termos, tem algumas coisas, tipo o diafragma, a camada que cobre os órgãos ali é bem diferente, as costelas são mais circulares, tá? Tem algumas diferenças, assim, bem... não tem ouvido, tem um orifício apenas. Então, elas são diferentes, elas não são Homo sapiens. Elas são humanas, mas não são Homo sapiens. Mas a Rússia está para poder liberar para a gente o próximo exame de DNA, que vai ser mais específico, né? Então, assim, é um boom. E você vê, poxa vida, esses canais que tem por aí, né, de rede aberta, eu não vi isso no noticiário, gente. Como assim? É uma coisa importantíssima, tá? É muito importante. Como que isso não é divulgado? Parece que realmente tem uma nata que abafa tudo isso. Porque como é que vão reescrever a ciência? Como é que vão dizer para as pessoas, tudo aquilo que vocês aprenderam está errado, sabe? Charles Darwin, sabe? Ele era mandado por quem? Para poder sair, fica todo mundo quieto, porque Homo habilis, Homo erectus, tudo aquilo, todo mundo morreu, só o homem é inteligente. O homem tem a terceira porção craniana menor de toda a linha que Charles diz de evolução, tá? Tá certo que o tamanho do crânio, às vezes, não indica, não garante a inteligência, mas tem uma coisa que garante, que Descartes falou, existe uma relação entre pineal, o tamanho do crânio, a coluna onde desce o líquido cefalorraquidiano, essa disposição em relação à linha eletromagnética da Terra, isso indica, sim, tá? Que é uma criatura mais evoluída, né, do que o homem. E por essa disposição, pelo meu trabalho que eu fiz no Operação Rhesus, nós somos uma espécie ainda que está aquém do que essas espécies, como as homocomaras, que são inteligentíssimas, que é o caso dessa múmia aí de Nazca, ela é uma homocomara, sim. Ela tem uma cidade, uma civilização de 18 mil Kumaras, que tem um modelo administrativo exemplar. O símbolo das Kumaras é aquele que tem no Templo de Jerusalém, do Santo Sanctório, lá é o mesmo das Kumaras, tá? Existem esses símbolos também em várias seitas e sociedades secretas, né? Então, tem aqui no Brasil, no subterrâneo do Brasil, vem uma cidade de Kumara, vem desde lá de Quixadá, passa todinho a Brasília, vem até lá em Nazca, tá? Então, é uma região muito vasta, muito grande, com cidades de Kumaras, tá? E eu tentei analisar até quais são as linhas medianas, né, que passam, né, esqueci, não vem agora na minha cabeça, tá? De 5 graus, 10 graus. Então, eu estou tentando analisar isso agora, para poder explicar por que essa disposição, tá? Então, cada parte da Terra tem uma comunidade, tem muitos avistamentos de discos voadores saindo de dentro de lagos, saindo de dentro de cavernas, de tudo, sabe? Eles têm uma tecnologia muito mais evoluída do que a nossa, muito mais avançada do que a nossa. Espiritualmente, as Kumaras são muito mais evoluídas. Elas que cuidam da energia eletromagnética do nosso planeta, elas que cuidam cuidam a parte genética nossa, por conta de Kumaras, tá? Os clopsíclides que aparecem nas plantações, tá? Você pode ver, eu não tenho aqui agora para mostrar, porque eu não arrumei nenhuma gravura, mas alguns têm a figura da Kumara. Tem um que apareceu no Reino Unido, 2010, tá? Tem a parte, um círculo indicando energia eletromagnética, e tem a cara, fala que é de um alienígena. Não é. Se você comparar com a múmia de Nazca, é a mesma cara. Olhos grandes,
aquela cabeça, elas que controlam. Ninguém interroga se esses crop cycles estão sendo feitos de baixo para cima e não de cima para baixo. Todo mundo acha que é de cima para baixo. Por que ninguém questiona que pode ser de baixo para cima? Né? Verdade. Você sabe que tem um ser de luz, né? Que você sabe que eu sou bem ligada na espiritualidade. Sei. Ele se chama Sanat Kumara. E ele é um ser de muita luz. E os Kumaras, né? Para gente que vem da fraternidade branca, Kumaras são seres divinos da luz. Então, eu sei, são chamados filhos da luz. Isso. São Kumaras são filhos da luz. Perfeito. E estão aqui por humildade, porque eles já estão em terceira e quarta dimensão, tá? Eles estão aqui para nos ajudar. E esses crop cycles, para mim, no meu ver, né? Eles estão alertando o homem que vai acontecer alguma coisa com a energia eletromagnética da Terra. Eu acho que são alertas, sabe? São alertas mesmo, alguma coisa acontecer. Porque antes, o homem se preocupava em controlar, em balancear a energia eletromagnética. Construíam pirâmides, construíam obeliscos, construíam vários monumentos com a geometria sagrada em vários pontos, principalmente onde tinha vórtices eletromagnéticos, né? Onde as linhas leis passam e formam os vórtices. Hoje em dia, ninguém constrói pirâmide nenhuma, ninguém constrói obelisco, ninguém está nem aí, estão mais preocupados com a política, estão mais preocupados em ganhar dinheiro, fazer trabalho. Não estão preocupados em como é que está a parte nossa, a parte de eletromagnética da Terra, que abriu uma cratera lá no Oceano Atlântico ou Pacífico, não estou bem certa, tá? Que está até com ebulição ali, sabe? Tem muita coisa acontecendo que não está sendo noticiado, tá? A crosta terrestre, ela pode se deslocar de uma hora para outra, como acontece periodicamente, e tem um atraso considerável para isso acontecer, tá? Então, tem um grupo de cientistas que está havendo um desvio, porque a tendência é os polos se inverterem, né? Eles estão vendo que realmente está indo para leste numa velocidade galopante, tá? Então, quem sabe as Kumaras estão mais preocupadas do que nós, né? Porque nós não está nem aí, a gente está preocupado com a política só. Mas ninguém está preocupado de ter um terremoto de proporções gigantescas, né? No nosso planeta, de mudar, inclusive, a parte geográfica. Ninguém está nem aí para isso, é uma minoria. A minoria que está despertando, que está mais ligada nisso, né, Karen? O resto, nem ninguém liga. Eu acho que as Kumaras estão apavoradas, elas estão dando grito, elas estão falando para o homem, preste atenção o que está acontecendo no planeta, sabe? Então, elas estão se manifestando através desses crop cycles, desses agroglifos, para poder alertar o homem. É a minha opinião. Legal. Você sabe que dia 14 eu vou trazer aqueles cientistas, né, que ficam de olho nas explosões solares, né, no campo eletromagnético, dois brasileiros, a Renata e o Luiz Roberto, que eles têm um canal chamado Universo e Eu, Nós e o Universo, que eles viraram até que meio viral na internet, que eles vão mandando como é que está a situação, o que deve fazer caso tenha uma explosão solar. Eles dizem que a gente tem que ficar dentro do carro, dentro de casa. É bem bacana o trabalho deles. Mas, Anabel, Sim. A gente teve cientistas, sim, que trabalhavam com a parte eletromagnética, a biosfera, toda essa energia eletromagnética. A gente teve o Dr. William Reich, nós tivemos o Nikola Tesla, que fez as bobinas. Hoje a gente tem o pessoal que trabalha com energia vetorial, tem o Dr. Kesher, mas eles são sabotados, eles não podem falar, porque eles têm risco de vida, infelizmente. Você viu o que aconteceu, né, com Tesla, né, Nikola Tesla, né? Nikola Tesla, ele deixou, inclusive, uma máquina do tempo, né? Sim. Você vê que ele tem ele tem uns dizeres que diz que eu conheci o presente, o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ele tem um ditado assim. Só que as patentes de Tesla, coitado, ele que inventou a lâmpada, ele que inventou tudo, o outro que levou, o Thomas Edison que levou a fama,
né? O Nicholas, ele era empregado do Thomas Edison. Quer dizer, o meu novo livro está abordando isso, tá? Que tem uma tecnologia aí, o meu novo livro está falando, inclusive, do cronovisor, que existe no Vaticano, que teve um escândalo aí, que foi abafado num minuto, a respeito dessa tecnologia, que eu não vou falar isso, mas num país aí, ele roubou, ele furtou as patentes de Tesla, tá? E ele não só furtou as patentes de Tesla, levou para lá, ele também levou cientistas da Segunda Guerra Mundial, que cientistas poloneses, alemães, porque a Alemanha dispunha de uma tecnologia, não tecnologia, de conhecimentos extraordinários na Segunda Guerra. Ela não... muito, né? Muito. E você viu que pela Operação Paperclip, os Estados Unidos absorveram os cientistas, levaram 1.500 cientistas para lá, inclusive o Werner von Braun, que foi o primeiro que formou a NASA, né, que foi presidente da NASA há muito tempo. E esse cara, esse Werner, ele trabalhou para o Vaticano nessa máquina do tempo chamada cronovisor. Então, o meu novo livro vai escancarar esse assunto, sabe? E eu torci muito. E eu torci, porque o livro tem vida própria. O autor comanda, sim, até certo ponto, mas ele toma, às vezes, alguns um trajeto, um destino, alguma coisa que você percebe que o livro tem vida própria, entendeu? E eu me surpreendo, porque tem muita coisa que eu vou falar nesse livro, de embasbacar. Bom, o pessoal está interagindo aqui bem legal, a Renata Gerson está aqui amando. Que bom, obrigada. Ela está enchendo de perguntas. E ela está querendo saber, se eu souber responder, se eu souber, vai ser um prazer. Ela está perguntando das ondas moduladoras, que é a energia do éter, né? Se me corrija, é a energia que tem toda a energia cósmica, que nos alimenta celularmente, é essa? Sim, sim. Olha, na verdade, a gente está num mar de energia, num mar de ondas. Né? A gente precisa reconhecer as ondas que nos beneficiam. A gente precisa saber quais que podem melhorar, porque eu vou dar só um exemplo, a Califórnia, ela tem uma depressão ali, ela tem uma anomalia geográfica que favorece o quê? Ela favorece a gravidade, o efeito ali todo é diferente. As pessoas que moram ali são mais inteligentes do que moram em outras partes dos Estados Unidos, outras partes do planeta, por causa da anomalia. Ela deixa as pessoas tão inteligentes. Tanto que o que tem ali? Tem o Google, tem a NASA, tem o Facebook, estão todos ali naquela região de Mountain View, onde realmente existe ondas diferentes que beneficiam a parte cerebral. Tá? A mesma coisa, a gente tem que reconhecer, a gente tem que saber as ondas modulares, né? As ondas sonoras, saber que tipo de música você vai ouvir, porque isso reconfigura, tá? A nossa até a anatomia, ela modifica, tá? É muita coisa. Tem a HAARP, que veio do Nikola Tesla, que ela foi invertida, essa onda, eles inverteram para atrapalhar nosso cérebro, assim que o Hitler conseguiu... E a gente está num mar de... É uma guerra, uma guerra invisível. Né? Que a gente... Porque agora a guerra, a gente está preocupada aí com o ataque nuclear, mas e os ataques que estão tendo de países com países, nações evoluídas, que altamente desenvolvidas, que estão atacando outras através de manipulação da ionosfera e manipula as placas tectônicas, tá? Provoca o que quiser. Se quiser provocar um terremoto aqui no Brasil, provoca, sabe? Se quiser destruir a Amazônia, descobre. Eles mandam câncer através dessas ondas de baixa frequência, o LF, eles conseguem mandar doenças, eles conseguem mandar demências, eles conseguem te matar. Você vê que o número de doenças neurológicas, demência, Alzheimer, né, e várias esclerose múltiplas,
né? Tudo isso, tá, surgiu agora, porque é uma variação muito grande, a gente está bombardeado, né, por tudo isso, tá? Então, lógico que isso incide, o que nós somos? A pulsação da Terra está intimamente ligada, não só com a pulsação cardíaca, mas cerebral, as ondas cerebrais. E no Antigo Egito, eles tinham uma preocupação tão grande com isso. Você vê que os faraós, eles tinham as mãos cruzadas sobre o peito, isso indicava que eles tinham um total equilíbrio do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Agora, hoje em dia, ninguém está preocupado se o hemisfério direito está em concordância com o esquerdo. Vai fazer um eletroencefalograma, as ondas todas tortas, tudo, sabe? Daí o neurologista olha para você, ó, tem que tomar Rivotril, sabe? Mas ninguém está preocupado com ondas. O equilíbrio. Né? E a gente tem sabe uma minoria. que a sinápticas, né, ela consegue modular o teu cérebro, alinhar teus chakras, que é o teu campo vibratório, mas ninguém tem interesse em falar nada disso. Os egípcios, eles usavam alabastros, né? E a frequência... E o som dos alabastros, né? Foram encontrados vários jarros de alabastro, que aquela parece ela é branca, é uma cerâmica branca, tá? Que os sons dela ajudavam, a percussão daquilo ajudava os iniciados a iniciação deles, né? E olha para você ver como que isso é primitivo. Só uma coisa. Assim, essas tribos, né, antigas, da antiguidade, o que elas faziam? O tambor. Elas não tinham aquela percussão do tambor? Aquilo lá mexe muito, tá? Com as ondas do cérebro. E aquilo tinha uma intenção. Tá? Era uma intenção mesmo de mexer com a parte, de levar ao êxtase, aquelas tribos, aquelas danças, aquilo tudo. Tá? Ou entrar num estado de consciência alterada. Sim, né? alterado, sim, verdade. É uma Umbanda, e ele, quando escuta o atabaque, desce o preto velho nele, que é uma maravilha. Até eu fico dançando com ele. Eu não sou dessa religião, mas eu acho máxima a música do atabaque, quero até aprender o atabaque. Bacana, porque altera o estado de consciência, né? Eu acho que a gente poderia estudar bem essa parte mesmo, sabe? Para poder fazer um novo hangout, né, alguma coisa assim, para a gente começar a entender isso e passar para esse pessoal que a gente sabe. Tudo isso, olha, vamos trabalhar, é assim, porque no Antigo Egito trabalhava, em tudo quanto é lugar eles trabalham com isso, a gente não está aí, a gente quer, sabe, ouvir qualquer coisa, sabe? Eu tento me policiar na hora que eu estou escrevendo, né, ouvir um Mozart, ouvir, sabe, Bach, para poder favorecer mesmo a sinopse, né, do mas é muito interessante, eu acho que a gente tem muito que aprender nessa área, né, você é muito ligada nisso, né, Karen, até os seus orgonites, né, olha, eu estou usando orgonite, ó. Ah, que linda! Então, eu sou ligada por causa das frequências dessa guerra silenciosa, que eles vão entorpecendo nossa mente, e a gente vai se desviar do que tem que fazer, a gente segue uma manada de boi, a gente segue um sistema que não tem benefício nenhum ao ser humano, muito pelo contrário, está beneficiando uma situação financeira, né? O ser humano, a gente é escravo mesmo dessa situação. Então, na verdade, é o seguinte, os governos estabelecem um pacto do cidadão não viver muito. Isso aí existe um controle, tá? Dessa morbidade, dessa mortalidade, que tem que ser mais acelerado. Tá? Porque a velhice, ela custa caro para os governos. Então, a gente é bombardeado com alimentos, com todo tipo de contaminação, para que a gente viva, no máximo, 90, 80, por aí. A gente até que está avançando mais. Mas, assim, existe um pacto governamental que é para não deixar o cidadão viver mais que isso, porque não é interesse, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito de tudo isso, de alimentação, de tudo. Eu sinto como aqueles que, sabe, que vão jogando os cubos, você vai segurando. Cada hora você vê uma coisa que você consome que vai te prejudicar.
pode ser difícil, hein? A gente se envenena, né, Anabel? Para quem entende e saiu da Matrix, quer enxergar além, sabe que a gente está se envenenando, não está se alimentando e não está se nutrindo. Apesar que a gente sabe que a gente se nutre do próprio sol, da energia cósmica. Ninguém para se alimentar disso, né? E eu não tomo Coca-Cola em hipótese nenhuma. Eu tomo assim, a água assim mesmo, eu escolho a água para eu tomar, sabe? Porque eu também sou da sua. Eu fico ali nos mercados vendo, sabe? Porque eu tenho muito medo. Agora, tem algumas, sabe, tem algumas coisas que a gente pode passar para esse pessoal, que são, tipo assim, o ouro monoatômico, que eu fiz uso muito tempo, sabe? Tem algumas coisas que ajudam, tá? Essa da consciência, como diz, essa alteração, né, de consciência. Então, existem algumas, tipo ouro monatômico. Primeiro vou falar uma coisa. Não adianta escrever, mandar e-mail, me abordar nas redes sociais para perguntar o endereço de onde eu comprei o ouro monatômico. Eu não vou dar. Eu acho que vocês vão me compreender. Porque, vamos supor, eu vou falar, vai comprar em tal lugar. Vai que a pessoa já está doente ou morre, tem um ataque cardíaco, alguma coisa, vou falar, foi o ouro que ela recomendou, a Anabel recomendou para ir lá, por isso que morreu. Você está entendendo? Quer dizer, então, eu não quero esse tipo de aborrecimento. Eu só falo, no Brasil, eu não encontrei o ouro monatômico em lugar nenhum. Essa coisa de sais que tem no oceano, isso é tudo cascata, não existe. O Ormes, que é patenteado pela IBM, tá? Ele é um minério quebradiço branco, né? No qual o Brasil é riquíssimo nesse minério, mas ninguém ainda está manufaturando, porque esse minério está monopolizado para uma família apenas do Brasil. Então, ninguém tem acesso. A gente não tem, sabe? Por enquanto, porque eu acho que as coisas ainda podem mudar, tá? Então, não adianta a gente, olha, eu vou falar, não, eu não vou informar, eu não posso informar. Eu acho que as pessoas entendem isso, né, Karen? Então, o ouro monatômico é o Ormes. Oi? É o Ormus, o ouro monatômico? Isso, que é patenteado pela IBM. O nome dele em inglês, espera aí, deixa eu falar aqui direitinho, que é o Orbitally Branched Elements Monatomic. É isso. Você sabe que vou contar uma coisa, em 2010, eu tenho uma amiga que chama Alma, que era uma colega minha lá do Dáquila, né? Ela trouxe, a turma dela trouxe um professor cientista lá de Portugal, e eles nos ensinou a fazer o ouro monatômico com água do mar. Pois é, mas não é esse Ormes, ele não é esse minério, ele pode até ter alguma concentração, mas em hipótese nenhuma é o mesmo, não é. Esse eu compro fora do Brasil, ele vem o extrato, tá? Eu estive lá nesse lugar, tá? Para poder ver como ele está. Realmente um extrato, é um mineral, não é um mineral artificial, ele é natural, ele é da natureza. Tá? Não é que está no oceano, não tem nada. O oceano pode até ter um pouco de Ormes. Em vários lugares você pode ter Ormes, porque o que é o Ormes? Ele contém elementos de transição que estão na tabela periódica, aqueles elementos do meio daquela tabela periódica, ali, rutênio, irídio, tá? Então, ter um pouquinho daquilo ali, as pessoas já chamam de Ormes, não é assim, tem uma concentração exata dele. E ele realmente, ele abre os canais, tá? Você realmente tem uma série de indicações. Ele é utilizado hoje em dia para os trens de Meglavio, tá? Da Europa. Então, tem uma propulsão e retração magnética. Você vê que esses trens, eles viajam numa velocidade surpreendente. Eles levitam sobre os trilhos, tá? Então, esse mineral que, se a gente tomar a parte de rejuvenescimento, tá? Porque ele não deixa... A gente envelhece porque os telômeros vão se encurtando, que são os telômeros que estão dentro da nossa célula. Eles protegem a parte distal dos telômeros. Então, eles não deixam, tá? Eles
não é que evita totalmente, porque tem uma dosagem certa, mas eles favorecem que você não deixa você envelhecer tão rápido. E parte cognitiva acelera, indicação para câncer, tem uma indicação muito vasta, tá? Daí tem as pessoas que eu falei que eu gostaria até de montar grupos, né? Um grupo de estudo com pessoas assim, com multiprofissionais para fazer controle direitinho, tá? Mas a gente esbarra num grande problema que é a Anvisa, Sim. Tá? Eu não conseguia trazer o ouro da última vez, porque ficou no Porto de Santos um tempão. Então, preciso, sabe, arrumar uma outra forma de trazer ou ir lá buscar mesmo. Mas as pessoas estão confunde coloide de ouro com ouro monatômico. Gente, não, sabe? E o ouro monatômico, no caso de sonhos lúcidos, é uma coisa assim, você nem bem está adormecendo, já está saindo do teu corpo, você está do outro lado ali sonhando com uma lucidez, com uma consciência que você realmente está sonhando, você faz uma análise das pessoas ali do sonho, quem é quem não é, por que está ali, por que está acontecendo. Gente, é uma coisa assim realmente surpreendente. Olha, surpreendente. Era para tomar 3 gotas, chegou no final, eu estava tomando 13 sublingual. 13. Então, acabou rápido. Fiz o meu Ormus em 2010, eu nem lembro mais a receita. Com essa minha amiga, a gente aprendeu. Eu senti uma diferença, mas era um Ormus artificial. Ele fazia até com uma química forte, que eu não me lembro o nome, e eu tenho uma amiga que ela é de farmácia de manipulação, ela falou, não toma isso que você vai se envenenar, você pode morrer. Eu fiquei com medo e parei. Mas ele ensinou a gente, ele deu a receitinha, o cara era de Portugal, um professor, até perseguido, na época ninguém falava do Ormus. E ele veio, ele deu curso para um monte de gente, Anabel, que louco, e eu nunca dei atenção para isso. Você falando, agora me deu vontade de um Ormus. E assim, é uma coisa extraordinária mesmo, é uma coisa que a população podia ter acesso a isso, sabe? Já que o Brasil é riquíssimo, né, em Ormes, que eu desconfio que seja o nióbio, que é um assunto proibido, né, para falar, proibido. Agora, tem uma coisa, o Ormes, eu percebi, ele é muito instável. O começo, o frasco vem todo escuro, a indicação você tem que manipular, por isso que eu não acredito nesses que tem mar, essas coisas não. Porque quando você começa a tomar, o efeito dele é e olha que eu manipulava o Ormes no escuro, sabe? Eu tirava ali, pingava na língua e olha lá no escuro e colocava. Quando uma semana de uso, ele já diminuiu o efeito. Com o efeito do ar, com o efeito da luz, com o efeito sei lá do que. Então, ele é altamente, sabe, instável, ele é muito instável. Entendi. Então, por isso que eu acho, assim, sabe, que é uma coisa muito séria, muito difícil de manipular, mas é uma coisa que realmente faz efeito. Bacana, Anabel. Bom, a gente tem 5 minutinhos e o Luiz Antônio de Lima está perguntando. Anabel, queria que você falasse das naves gigantes que orbitam em torno do Sol. Eu tenho várias fotos e vídeos e é assustador. Algumas naves são maiores que o planeta Mercúrio. Pois é. Realmente a gente está sendo vigiado, realmente há uma guerra, isso eu citei num dos meus livros, que foi A Conspiração Anunnaki, eu citei, há uma guerra silenciosa, uma guerra nas estrelas, uma guerra que a gente não toma conhecimento, a gente não vem a conhecimento do público, mas está havendo uma guerrilha intensa com seres de outras estrelas, de outros planetas, com governos, tá? Que estão manipulando, isso está muito claro. Até
algumas coisas que você vai ver, eles estão mascarando, eles não estão deixando, eles colocam tarja, o próprio Google Earth, ele põe tarja, ele não deixa você fazer alguns avistamentos. Então, realmente, há uma guerra oculta aí, que a coisa não está muito bonita, não. Perfeito. A Renata Jessen, que está super participando aqui, ela perguntou para você, a Terra é côncava no meio e é plana nas beiradas? Certo? Ela está te perguntando. Porque existe uma teoria, né, que diz que ela é semelhante a um prato. Certo. Bom, eu não posso, eu não tenho muito, como que eu falo? Eu tenho as minhas crenças, mas eu acho assim, tudo bem, se ela fosse mais plana, se ela não fosse totalmente redonda, a gente ia cair pelas beiras, não é isso que ia acontecer? O negócio, ela é achatada no Polo Norte e ela é ligeiramente achatada. Agora, essa coisa que a Terra é plana, isso aí, eu acho que não faz sentido, não. Tá? Eu também não acredito nisso. O que foi que ela perguntou direito, eu esqueci. Mas é isso. E já, inclusive, tem uma foto, né, que mostra que no Polo Norte ali, onde Hitler, onde eles montaram as bases ali, né, na Antártida, inclusive, depois que os Estados Unidos levaram os 1.500 cientistas após a guerra, levaram os cientistas da Alemanha, daquela região, para os Estados Unidos, eles, loguinho, eles colocaram uma base norte-americana lá na Antártida, né? Eles ficaram sabendo que lá tem alguma coisa e colocaram ali uma base altamente secreta, que não pode sobrevoar não sei quantos quilômetros, 1.000 quilômetros dali, tá? Então, quer dizer, ali nessa depressão, né, nesse lugar ali, tem coisas, tá? Tem muita coisa, né, que acontece ali. Inclusive, Hitler, todo esse conhecimento tecnológico dele, ele adquiriu de civilizações subterrâneas ali da Antártida, tá? E eu fiquei questionando, poxa vida, a Alemanha, ela dispunha de uma tecnologia altamente evoluída, tecnologia não, conhecimentos altamente evoluídos ali. Ela desenvolveu a DeGrog, que era uma máquina nazista de viagem no tempo, tanto que serviu de meio de propaganda para o Partido dos Trabalhadores dali de Hitler, essa máquina antigravidade. Poxa, por que a Alemanha perdeu a guerra, sabe? O que aconteceu ali, sabe? Eles desenvolveram uma frota de submarinos, de 1.000 submarinos U-Boat, que ainda hoje é utilizado, são submarinos existentes no mundo, foram desenvolvidos pela Alemanha naquela região, naquela época, Primeira e Segunda Guerra. Quer dizer, Hitler tinha muito conhecimento que foi passado por seres que estavam lá na Antártida. Tem muito conhecimento. Só que, ainda uma coisa que eu questionei, os países ali, que eram ali, né, não vou falar aliados, que é do outro lado, os países, junto com a Alemanha, né, que era a Itália, Japão. Japão tem uma tecnologia, e a Itália não tem, mas o Vaticano tem uma tecnologia altamente evoluída. Eu estava dando uma olhada, 23 prêmios Nobel, tá? Foram de acadêmicos do Vaticano, foram de cientistas que pertenceram ao Vaticano. Tanto que tem esse cronovisor. Quem desenvolveu essas máquinas? Porque ali a ciência é altamente evoluída. E olha, eu acho que tudo drenou-lhe da Alemanha, de conhecimentos que a Alemanha adquiriu lá na Antártida com uma civilização subterrânea. Tá? Eu não sei dizer se são cumaras, se são saboiês, homo saboiês, porque tem outras espécies humanas que eu defendo no meu livro Operação Rezos. Os homo saboiês, eles vivem lá no platô tibetano. Foram eles que subiram para poder... o primeiro imperador que unificou a China, ele era um homo saboiê, tipo os homens, soldados de terracota que tem um caroço aqui na cabeça, eles são homo saboiês, né? Vivem no platô tibetano. Então, eu não sei qual o tipo de civilização que está ali na Antártida, mas que tem alguma coisa ali, tem, muito misteriosa. Anabel, por que você tem tanto interesse nessas coisas ocultas do oculto? Pois é, olha, eu abri um blog há muito tempo atrás, que inclusive foi fechado, porque eu estava me sentindo vigiada assim. Eu entrava no blog
Montanville. Eu tinha aquele tracker, aquele de saber de onde as pessoas que estavam entrando ali no blog, de onde que era, de qual parte do mundo, né? E eu entrava nesse blog, olha, eu entrava, era assim, um segundo, parece que tocava uma campainha lá em Montanville, na Califórnia, onde tem o Google, onde tem o Facebook, onde tem nada, imediatamente a Montanville, apareciam 3 IPs de Montanville me vigiando. Putz, esses caras estão me vigiando. Esse cara, olha, não deu outra, eles tiraram meu blog do ar. Eu, assim, eu estou muito atolada de serviço, porque eu tenho a minha própria editora, e eu estou vendendo, graças a Deus, estou vendendo muito, sabe? A cultura, assim, eu não estou vencendo, que está pedindo para o Brasil inteiro. Então, eu estou trabalhando muito, eu não tive tempo de montar outro blog. Mas deixa eu falar do blog. O blog, no começo eu escrevia, ninguém lia. Acho que ninguém entrava. Eu falava que eu estava falando com as paredes. E eu comecei, eu tenho um amigo que era hacker, e ele começou a ter umas fotos bem, assim, de roubar mesmo, sabe? Essas fotos lá dos Estados Unidos, algumas coisas. E eu comecei a postar essas fotos no meu blog. Então, quando eu coloquei aquele contador de visitas, em uma semana eu achava que não entrava ninguém, que não entrava, né? Tinha mais de 1.000 visitantes em uma semana. Olha! Entendeu? Daí eu comecei, daí aquilo ali me incentivou, e eu comecei a escrever, e hoje eu escrevo, só que hoje eu sei que é uma missão, que todas as coisas cooperaram para eu poder escrever sobre isso, e eu rasgo o verbo mesmo, né? Que legal, o meu amigo Rodrigo Coutinho é seu fã, comprou todos os seus livros. Beijo. E eu quero que você fale quantos livros você tem escritos hoje. São 7. São 7. São 7. Só que estão vendendo mesmo, que eu coloquei para poder vender, são 5. Okay. Eu tenho um livro que já está com mais de 30 mil vendidos, que está vendendo em todos os países de língua portuguesa, tá? Angola, Portugal e vários outros países, tanto que eu tenho e recebo e-mails de vários países, e tenho Operação Rezos, que é a respeito dessas raças intraterrenas e a respeito também da matrix do fator Rezos, o fator RH do sangue, por onde nós estamos ligados à matrix. Então, eu tenho todos aqui. Tenho a conspiração Anunnaki, que eu não tenho nem vendi tudo, eu estou sem estoque. Vão chegar amanhã os livros da gráfica, eu não posso mostrar, não tem jeito de eu mostrar para vocês. Que foi de uma experiência que, quando eu fui para o Egito, eu acompanhei uma equipe muito importante de uns arqueólogos, o Zahi Hawass, a equipe dele, tá? Eu acompanhei por um ano através de Skype, através de vídeo, e depois eu fiquei um tempo lá também, então eu trouxe muita coisa legal sobre mumificação, que vocês não imaginam o que tem atrás do processo de mumificação. A preservação de corpo Ba, corpo Ka, alma, personalidade, sabe? É uma coisa interessantíssima mesmo. Eu tenho um livro sobre a Segunda Guerra, que é o 2162, o Código de Hitler. Tem o do ouro de Ofir, tá? O ouro de Ofir, que é do ouro monatômico, um trabalho que eu fiz em 2010, se eu não me engano. Esses aí. Agora tá saindo, até o final do ano vai sair esse do tempo. Gente, eu preciso de um título para esse livro. Eu não sei o título, eu sou péssima em títulos, né? Eu vou ver se eu faço uma enquete no meu Facebook e no meu Instagram. Se vocês puderem me acompanhar lá para vocês me ajudarem a escolher o título, vocês vão ser presenteados. Aquele título que eu escolher, eu vou presentear com os meus livros, tá bom? Então, o meu Facebook é Anabel, com 2 N's, Sampaio, ou o Instagram, Anabel Sampaio, tudo junto, o underline writer. Legal. Anabel, quero te agradecer muito. E olha, o convite está aberto, hein? Você me prometeu que você vai fazer uma série de vídeos aqui, seu, sozinha. Pede para o público, pede para o pessoal escolher quais assuntos, né? Olha, gente, eu sou péssima para falar. Eu sou boa para escrever, mas para falar, vocês me desculpem, eu não sou. Mesmo porque eu não me lembro, entendeu? De tudo, assim. Às vezes tem algum detalhe, algum documento, alguma data, alguma coisa. Gente, não vem, mas não vem, sabe? Isso. Então, eu não sou boa para falar, mas eu estou, assim, disponível
para poder realmente ensinar, realmente a gente formar um grupo mesmo de uma nova consciência, e para ter nova consciência precisa estudar, precisa ler, né? Eu convido vocês a adquirir os meus livros nas livrarias Cultura do país inteiro, pelo site ou pelas lojas. Tem um estoque grande, porque eu não estou vencendo mandar os estoques para a Livraria Cultura. São Paulo tem Martins Fontes, tem o Amazon, quem gosta do e-book, tem Mercado Livre, lá no Sul tem as livrarias Servo, que eu distribuo para todas elas, tem Mercado Livre, lojas americanas, por aí, Amazon, tem todos esses lugares, tá? E eu faço tudo para o livro não custar caro mesmo, para todo mundo ter acesso ao conhecimento. Eu não sou dona da verdade, mas eu dedico esses anos da minha vida só em pesquisar e escrever, tá? Eu faço isso 24 horas. E desculpa, às vezes eu não dou atenção que as pessoas me abordam, mas eu cuido também da minha editora. Por enquanto, ainda não contratei ninguém para poder me ajudar, então eu que faço toda essa parte de logística, de notas fiscais, de distribuição, de controle, de tudo isso, e eu escrevo 3 livros ao mesmo tempo, e cuido também toda essa parte de arte de capa, de tudo isso. Então, vocês me desculpem se às vezes eu não dou atenção do jeito que eu gostaria de dar. Ok, bom, o pessoal já se animou aqui, a Renata Jessen está falando que quer saber da última descoberta do Roberto Brand. Aí, o Luiz Antônio Lima, ele é ufólogo e ufólatra, que ele falou, achei interessantíssimo. Ele quer que você fale sobre o rapto, o sequestro e esses fenômenos violentos, sem dúvida, né? Bom, tem vários assuntos aqui que o pessoal está falando. Que coloca tudo, sabe? Porque daí na próxima eu faço um resumo sobre isso, né? Porque eu vou falar de uma coisa, daí eu me lembro de outra, eu puxo, então eu preciso ter mais organização, sabe? Para poder falar, vamos falar tal coisa? Falo só sobre isso. Mas eu acabo puxando o assunto e eu não fico só em cima de um. Quero te agradecer, Anabel. Você sempre é bem-vinda aqui no TV Galáctica, que você sempre traz assuntos super interessantes, super esclarecedores e que foge muito dessa história tradicional que ninguém mais está acreditando na carochinha. Ainda bem. Ainda bem, né? Um beijo para você e até outro para você e para todos aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, tá? E um beijo para todos, vocês moram no meu coração. Gratidão. Beijo, Anabel. Fica na luz. Você também. Obrigada.